de hoje do nosso projeto Emagrecer e Manter, um projeto onde eu e a Fernanda Fadel, nutricionista, estamos aqui para dar dicas para que vocês possam já usar aí em casa e ter resultados no emagrecimento e junto na boa saúde. Nosso tema de hoje é o perfil matutino e vespertino relacionado ao emagrecimento. Qual a importância de você saber qual o seu perfil, se você é mais matutino, mais vespertino, e isso ajudar você a emagrecer. Entendendo que cada perfil tem metabolismos orgânicos diferentes, tá bom? Vamos lá então, bom dia Fernanda. Bom dia, Isa. Tudo bem? Tudo bem. Então a Fernanda pergunta, eu respondo e vocês vão nos acompanhando aí, podem também conversar conosco, ok? Vamos lá. Vamos sim. Isa, o que é o perfil matutino? Perfil matutino é de pessoa, Fernanda, que se sente com mais energia, tá? Pela manhã. Essa pessoa matutina, ela não tem muita energia à noite. É uma pessoa que gosta de acordar muito cedo, tá? E tem muita energia no período da manhã. Pessoas que têm mais facilidade de aprender de manhã, né? De estudar, concentração, memória, tudo é muito melhor no período da manhã. Energia física também é melhor de manhã. São pessoas de organismos mais alcalinos, né? Então, pessoas até com parte comportamental muito diferente do vespertino. E o matutino, ele quando chega à noite, o cérebro dele já quer desligar e dormir. Então, ele não é uma pessoa de hábitos noturnos, essa pessoa que é matutina. Então, ter trabalhos noturnos, estudos noturnos, força muito o organismo de uma pessoa matutina. É uma pessoa que jamais ela deveria fazer exercício, academia à noite, né? Não é produtivo para ela, tá? Nem para emagrecer. Então, ela precisa fazer tudo de manhã e no começo da tarde. Quando passa ali das 17, 18 horas, o organismo dela automaticamente ele quer desligar. Certo. E o vespertino? O vespertino é o oposto disso, tá? Eu até oriento algumas mães. Eu tinha uma mãe lá em Campo Mourão que inclusive ela estava com sobrepeso, sabe? E um dos grandes problemas que a gente estava tendo, porque ela acabava ficando muito ansiosa, né? E uma das coisas ela descontava no doce, né? Essa ansiedade, é que ela e o filho são vespertinos e o marido é matutino. E aí ela tinha que acordar muito cedo para levar o menino na escola. E o menino também não acordava, porque ele é vespertino, e a pessoa vespertina, ela não acorda o cérebro de manhã cedinho, tá? O cérebro é muito devagar de manhã. Ele começa a ficar bom depois das 10 da manhã, que eu falo que o vespertino, o cérebro dele acende para realmente ficar numa potência boa, né? E o vespertino, ele tem muita energia daí do meio da tarde e à noite, muita, né? Então, o ideal para essas pessoas é que as atividades dela que requer mais esforço físico ou mental sejam sempre à tarde e à noite. E aí, essa minha paciente, ela tinha muitos problemas de saúde em função, inclusive, ficava ansiosa, comia, inchava, em função de acordar muito cedo, ela se irritava com o filho, que também não acordava. Aí eu sugeri para ela, olha, por que você não muda seu filho para no período da tarde? Leva ele para estudar à tarde, vocês não acordam daí mais normalmente de manhã, sem ter que acordar muito cedo, né? Foi maravilhoso. O filho, que até tinha, era estressadinho, hiperativo, tinha um pouco de anemia até, ele era pálidozinho assim, ele ficou mais rosado, porque justamente corrigiu, tá, o formato da atividade
que daí não excreta adrenalina, não força, porque ela passava o dia inteiro daí irritada e nervosa porque ela acordou muito cedo de manhã. O vespertino, ele tem um problema, Fer. Ele pode acordar 15 minutos antes com o despertador, ele passa mal o dia inteiro. O vespertino, ele tem que acordar sozinho, sabe? Ele não pode acordar com despertador, acordar assim, assustado com barulho, ele passa mal, ele não fica bem o resto do dia. Psicologicamente, mentalmente, energeticamente, tá? Então, o vespertino, ele tem essa peculiaridade e que tem que respeitar. A gente tem que respeitar os nossos metabolismos, senão eles desfuncionam e tudo começa a ficar errado no nosso corpo. Isa, qual que é a relação de cada um dos perfis que você já explicou pra gente agora com o emagrecimento? Então, Fer, igual a gente tá falando, quem é matutino, o corpo, ele tudo que você faz por ele de manhã e à tarde, até lá por 5 horas, ele responde bem, você entendeu? Você não precisa forçar o seu corpo para fazer aquilo, porque toda vez que a gente força o corpo, a gente tem mais desgaste, perde mais vitamina e mineral, tá? Por isso que tudo que a gente vai fazer, Fer, para ter saúde, tem que ser com amor, com alegria, tem que ser uma coisa prazerosa. Pra gente não engordar, Fer, a gente tem que viver uma vida prazerosa. Porque senão a gente vai descontar na comida, sabe? A gente vai ficar todo desequilibrado. A gente, quando tá estressado, ansioso, nervoso, fazendo coisa forçadamente, né? A gente acaba ficando ansioso para comer, a gente desregula glândulas, que desregula hormônios, que incha, que engorda, que não produz direito as coisas que o fígado tem que produzir para absorver nutriente, eliminar a toxina, porque você está irritado, nervoso, estressado, excreta muita adrenalina em fígado, em pâncreas, aí incha a barriga, daí dá gases, aí então vira um balaio de gato. A gente tem que fazer as coisas com alegria, com amor e com tranquilidade. Porque daí você não excreta adrenalina, não desfunciona nada, você absorve nutriente e seu corpo trabalha. Simples assim, é uma lógica mecânica. Então, o matutino, por exemplo, né, ele tem que fazer exercício de manhã. A atividade intensa dele, ele faz surfando de manhã. Pode ser um monte de coisa, pode ser um monte de raciocínio mental, pode ser um monte de enfrentamento emocional, pode ser, ele faz surfando, porque é a hora que o corpo dele tá pleno, tá cheio de energia, de gás, entende? Se ele deixar para fazer as atividades que ele tem que fazer à tardezinha, à noite, aquilo força muito, porque o corpo dele, o metabolismo dele quer desligar, quer parar, quer descansar. E aí, o que acontece? Ele tem que se forçar, isso gera toda uma adrenalina, todo um estresse, toda uma ansiedade, que é descontado na comida, ou que desfunciona a glândula, desfunciona a parte hormonal, desfunciona a excreção, né? Tensiona os órgãos excretores, tudo isso faz engordar. Né? Você muda todo o seu metabolismo, desfunciona todo o metabolismo, que faz engordar. Ao passo que o vespertino, se você quiser que o vespertino, então eu falo, gente, falo para os pais, gente, não bota um filho matutino estudar à noite, não bota um filho vespertino estudar de manhã, não pode. Aí a criança, o jovem, o adulto não aproveita bem aquilo e acha que não tem competência ou inteligência, e não é verdade. Ele tem muita, mas não naquele horário. Aquele horário, o metabolismo dele, o organismo dele não acorda para funcionar plenamente. Não é? Não, aí você tem que se forçar, o desgaste é muito grande. Então, quem é vespertino jamais tem que arrumar emprego, né? Que tem que acordar às 6 da manhã para chegar no trabalho, ou estudar de manhã. Jamais um adulto, uma criança vespertina, né? O cérebro de um vespertino começa a ligar 10, tá? O raciocínio começa a ficar bom às 10, 11 horas da manhã, tá? E aí ele tem mais energia,
depois à tarde e à noite, né? Então essa pessoa tem que fazer exercício, ele tá mais tranquilo, mais feliz para fazer exercício, para emagrecer, tá? Para fazer as coisas tudo à tarde e à noite. Então ele tem que concentrar tudo que ele vai fazer à tarde e à noite, não é? Sim. E Isa, para quem quer emagrecer, é possível perder peso sem respeitar o seu perfil comportamental? Não é impossível, Fernanda, porque tudo é possível. Você pode fazer uma dieta só de caloria e emagrecer, mesmo não respeitando o perfil. Só que depois você vai voltar a estacar zero rapidamente, porque você não reequilibrou o seu perfil, o seu metabolismo. Você não corrigiu o teu sistema, os teus órgãos, né? Então, aí você vai ter um esforço que você vai perder todo o esforço que você fez rapidamente. Então, é possível? Sim. É uma boa ideia? Não. Entende? Simples assim. É muito possível, mas não é uma boa ideia fazer dessa forma. O manter depois O que é complicado, manter, né? isso. O você emagrecer com alegria, emagrecer sentindo energia, sentindo bem. Porque um vespertino que acorda muito cedo, ele fica uma droga para funcionar o resto do dia. Ele fica irritado o resto do dia, ele fica nervoso. E a gente sabe que quem tem sobrepeso, a maioria desconta na comida tudo isso depois, né? Então, ele fica sonolento, o cérebro daí não liga direito, aí a pessoa fica estressada, ansiosa, nervosa, é o jeito errado, entende? O certo é a pessoa acordar no tempo do seu corpo, né? Tem as regrinhas disso, mas é respeitando esse tempo, porque daí tudo fica legal, você fica um dia inteiro top, né? Funcionando bem, funcionando cheio de amor, cheio de alegria, né? Não fica irritado nem nervoso. Então, esse é uma das coisas entre todas as pecinhas que constituem o nosso metabolismo próprio, esse é um muito importante a respeitar. Mesmo porque isso, a mudança dessa, não respeitar esse metabolismo leva também a um monte de problema, não só de sobrepeso, mas um monte de problema de saúde mesmo. Isa, e como você orienta seus pacientes que tenham um perfil, só que devido ao trabalho, devido a respeitar o perfil do filho, por exemplo, que a mãe é matutina, vamos dizer assim, o filho, ou melhor, a mãe é vespertina e o filho é matutino, mas ela, para respeitar, ajudar ele, ela tem que acordar cedo para levar na escola. Como que você orienta as pessoas com o trabalho comercial, horário comercial, por Então, exemplo? vamos supor, como que acontece hoje na nossa sociedade? Vamos falar assim, tá? Dentro do que a gente escuta das pessoas. Que eu também já tive filho pequeno e tudo mais. Então, o que que acontece? A escola hoje começa o quê? 7h15, 7h30 Por aí. da manhã, por aí. Então, o que que as mães fazem? Acordam 6 da manhã para poder, né, Preparar o preparar filho, tudo para café. 7h30, vamos falar assim. Se a mãe acorda às 6 da manhã para preparar um filho vespertino para ir para a escola de manhã, a maior parte que ela perde desse tempo, entre 6 e 7h15, 7h30, é de ficar indo lá chamar ele 3, 4 vezes na cama, porque ele não levanta. E ele vai bem devagarzinho, e ela vai, e assim, nem abre o olho, aí ela tem que vestir a roupa, tem que... Vamos supor que a mãe é vespertina e o filho é matutino. Se o filho for matutino, Fernanda, um filho matutino, ele é autoconsciente, ao contrário do vespertino, tá? O vespertino a mãe tem que ficar, às vezes, isso no geral, tá? Mandando, tá? Tem que lembrar ele, porque ele é tão ligeiro, ele é tão hiperativo que ele esquece. Então tem que dar uma lembradinha, sabe? O filho matutino não. Ele já é responsável, você entendeu? Geralmente um filho matutino que tá saudável, Fernanda, a mãe chama uma vez, ele é matutino, ele acorda. Às vezes ele acorda antes da mãe acordar. Então, as mães vespertinas com filho matutino, para respeitar isso, tá? E para ela daí não engordar, porque ela tem que acordar cedo, né? E já teve o filho, e já teve a gravidez, e às vezes tá acima do peso, olha só, né? Sinuca de bico. Então, o que que ela faz? Ela dá mais autonomia pro filho. Não importa, meus filhos
no jardim da infância tinham autonomia. Tinha coisa que eu ajudava eles por causa da idade, mas tinha coisas que a responsabilidade tinha que ser deles. Uma das coisas dos meus filhos, e toda a vida foi assim, é que no tempo não tinha celular para despertar, né? Então eu comprava um despertadorzinho e cada um tinha que pôr seu despertadorzinho para tocar e levantar sozinho. Se é matutino, ele não vai ter problema com isso. Ele vai botar o despertadorzinho dele, por mais que tenha 5, 6 anos, tá? Ele vai acordar. Uma criança matutina de 5, 6 anos, ele se troca sozinho, não precisa a mãe mandar, ele já sabe o que ele tem que fazer. E se for uma criança que está desequilibrada fisicamente, corpo são, mente sã e não está fazendo isso, porque ele está faltando nutriente, está intoxicado e barará, barará, e às vezes até um filho desse está com sobrepeso, né? Então, porque o matutino tem facilidade de ter sobrepeso, então o que acontece? Acontece que a mãe tem mais facilidade, porque ele acorda mais fácil, ela vai lá, acorda ele, é mais fácil, né? Ela tem que deixar tudo preparado à noite, já que ela tem energia à noite, né? Então ela deixa tudo preparadíssimo para que em 20 minutos ela levante, dê só o tempo de arrumar o filho, alimentar ele do que ela vai alimentar e levar para a escola, entendeu? Tudo é uma questão de organização. Aí ela não precisa acordar às 6 da manhã. Ela pode acordar tipo 15 para 7. Porque ela é vespertina, ela vai ter energia para arrumar tudo dia antes, tá? E aí o filho é matutino, ele é ligeiro de manhã. Dá tudo certo, Fernanda. E no caso de adultos que trabalham, que tem que trabalhar em horários que não seria apropriado para o seu Eu perfil? aconselho eles a galgarem um trabalho daí que não cobre, que ele chegue às 8 da manhã no serviço, tá? Que eles possam chegar às 9 pelo menos, tá? Que é possível. Antigamente a gente vivia num mundo muito engessado de horário. Hoje tem muita flexibilidade, você pode escolher. Uma pessoa vespertina, hoje tem trabalhos para ser à tarde e à noite. Hoje tem muitos trabalhos online, ainda mais depois da Covid, né? Que a pessoa pode fazer o seu horário, né? Então ela pode adequar isso, né? Então ela precisa galgar na vida, né? Horários corretos. Meu filho é vespertino, eu falo assim, quando eu não sabia disso, que ele era pequeno, ele era o aluno que passava no conselho de classe de manhã, e eu não sabia, né? Quando eu comecei a saber disso, que ele ainda estava lá no ensino fundamental, eu passei ele para de tarde, ele era um aluno médio, e quando ele foi pro ensino de segundo grau, que às vezes me foge o nome do ensino de segundo grau, Ai, também. A Fernanda também foge, nós somos do tempo de segundo grau, quem está me escutando vai entender. E aí ele era o melhor aluno da sala, tá, à noite. Então ele foi um aluno péssimo de manhã, eu não sabia, um aluno médio para bom, para excelente à tarde, o melhor aluno da sala à noite, tá? Então, o cérebro do vespertino é muito ligeiro, tá? Muito lógico. Você começa uma explicação, na metade ele já entendeu. O vespertino não, você tem que desenhar, tá? Às vezes. Não que ele não seja inteligente. Minha filha só tirava de 9,5 e 10. Ela nunca tirou nota baixa, ela sempre foi primeiro lugar em tudo. Ela tem facilidade em fazer esses Enem, essas coisas e tirar nota ótima. Então, eles são muito inteligentes, os matutinos. Mas eles não têm um raciocínio tão lógico, tá? Eles são mais gramáticos, quem é vespertino é mais prático. Então, quem é vespertino não pode ter trabalho muito burocrático que se estressa muito o vespertino, sabe? Muita coisa engessada. O vespertino quer evoluir, e o matutino não, ele gosta de coisas metódicas, coisas mais pré-programadas, entende? Então, tem que entender, porque senão o nível de estresse, de adrenalina intoxica ao ponto da pessoa começar com certeza a ter sobrepeso, a ter barriga, a ter um monte de problemas. Isa, você teve algum paciente que depois de ter a consciência do seu perfil
comportamental e começar a respeitar esse perfil, ele emagreceu? Com certeza, tá? Eu tenho pacientes que até têm trabalhos que não combinavam com o perfil. E paciente, inclusive criança, tá, Fernanda? Com sobrepeso e com problema já de fígado inflamado, que os pais não tinham consciência. E uma das coisas que a gente corrigiu muito foi isso. A consciência da criança ou do adulto, que eu também tenho pacientes adultos assim, de estar. E eles conseguiram mudar. E respeitando esse perfil, eles conseguiram se tranquilizar, baixar a ansiedade, inclusive regular a tireoide, porque essa mudança de comportamento que não combina com o perfil, ele atinge muito a tireoide. E a tireoide desequilibrou, a pessoa engorda mesmo, sabe? E depois que a gente não conseguia corrigir a tireoide só com fitoterápico. Aí tem que ir ao ponto de melhorar esses respeitos de perfil. E aí a pessoa conseguiu regular certinho e conseguiu. Tem um paciente em Campo Mourão que ele tinha um barrigão enorme. E ele tinha que perder aquela barriga mesmo porque ele tinha tireoide desfuncionada, tá? E a barriga enorme, a tireoide desfuncionada, tá? E aí ele tinha que perder a barriga porque ele tinha hernia de disco na lombar. E aí pra ele emagrecer, perder a barriga, a gente teve que equilibrar a tireoide. Para equilibrar a tireoide, ele teve que mudar o comportamento de trabalho dele. Ele é professor, então ele passou a não pegar mais aulas de manhã, só à tarde e à noite. E eu tenho um outro professor que também foi ao contrário. Ele tinha aulas noturnas e ele é vespertino. Ele matutino. Ele tinha aulas noturnas e ele era matutino. E aí um monte de problema de não dormir bem, porque daí ele era matutino. Chegava à noite, 8, 9, o matutino já quer se recolher, né, muito cedo. E aí ele ia para a escola e o cérebro dele ligava, ele não conseguia dormir. Aí chegava 5, 6 horas da manhã ele já acordava e isso estava desfuncionando também, todo o organismo dele. Sabe? Ele tinha muito inchaço, ele tinha sobrepeso mais por inchaço, sabe? E muita sinusite, muita inflamação de repetição. Então, para ele emagrecer, para ele melhorar as infecções, a gente teve que corrigir também o horário de trabalho. Como ele era professor, foi fácil. Mas também eu tive um advogado, tá? E o advogado também ele era matutino. Mas aí as reuniões sociais, inclusive, o advogado, ele era envolvido em política, então muito compromisso à noite, sabe? Reuniões. E coisas que estressavam muito ele, que esses compromissos à noite. E ele é advogado, assim, só de pessoas muito influentes, então isso judiava muito dele. Então o que ele fez? Ele passou, inclusive as reuniões do clube dele, que ele é rotariano, ele fundou um grupo na cidade dele de manhã, tá? Então, em vez de ele ir para a reunião do Rotary à noite, inclusive aqui em Paranavaí tem um grupo que é de manhã, de Rotary. Ele passou, eu orientei ele, eu falei para ele que nós tínhamos aqui em Paranavaí grupo de Rotary de manhã. Então, ele se conscientizou. Então, agora o mínimo de compromisso, ele ainda tem compromisso social à noite, mas fica o mínimo. Uhum. Porque segunda era uma coisa, terça era outra. Então, aí ele passou tudo que ele pode, reuniões e tudo de manhã. Aí as contribuições sociais dele, que ele é muito participativo, ele entra nas programações que são de manhã e à tarde. E aí ele deixa o mínimo possível de coisas para a noite. Entende? Então, ele também ficou muito bem, conseguiu emagrecer e ficar bem dessa forma. Isa, é possível dar alguma orientação para aquelas pessoas que falam, nossa, mas nesse momento eu não consigo mudar o horário do meu trabalho. E ela já tem essa consciência, né, que para ela não faz bem o horário que ela está atualmente. Dá para fazer alguma coisa nesse caso? É o que eu falei, né? Ela se pré-programar.
Tipo, porque as pessoas não têm só o compromisso do trabalho, elas têm o compromisso da família, né? Então, quem é matutino, né, executa seus compromissos de família, por mais que trabalhe mais à tarde e à noite e é matutino, né? Procura fazer seus compromissos mais intensos, tudo de manhã, né? Deixa a tarde e a noite, mesmo que tenha que trabalhar, mas o mínimo possível. É uma questão também de organização, para não forçar tanto o organismo. Você só tem que entender o que você é, né? Os vespertinos, mesma coisa. Programa tudo que é para o outro dia de manhã, faz o máximo que puder para a tarde e a noite, para poupar ao máximo o período da manhã, para o período da manhã, né? Entendendo o seu metabolismo, você de manhã faz menos, como você rende mais à noite, porque como a pessoa não entende isso, Fernanda, o que elas fazem? E quem está me assistindo vai concordar comigo. O que faz as pessoas? Elas não entendendo isso, elas se cobram dentro do que é o perfil do trabalho deles, entende? Então, vamos supor, se o dono é matutino, o dono vai cobrar que ele faça atividades mais de manhã. Ou né, o dono nem cobra, mas como o dono já faz assim, o funcionário vai na onda, né? Ele tem que respeitar que um é de um jeito, o outro é do outro, né? Então, o horário que ele não tem tanta energia, ele vai menos, porque daí aquilo não estressa, não gera ansiedade, para no horário, que é o horário de pico de energia do perfil, ele tá pleno e desenvolver. Aí a pessoa fica forçando no horário que não é, a hora que chega no horário que é, também já forçou, já tá tudo fora do lugar e não consegue render também, vira uma bagunça, tá? Isa, a Jaqueline, hipnoterapeuta, tá dando um bom Bom dia dia, aqui Jaqueline, tudo e bem? dando Obrigada pela presença. parabéns pelo seu trabalho. Ai, muito obrigada, Jaqueline. Gratidão. Tomara que você aproveite muito, até com seus pacientes. Porque, olha, todo tipo de terapia que a gente agrega esses entendimentos, a gente consegue ajudar muito mais os nossos pacientes. Jaqueline, já que você está aí me assistindo, o matutino tem que fazer o trabalho de hipnoterapia de manhã, tá? E o vespertino, ele vai ter mais proveito com a sua técnica à tarde ou à noite, tá bom, Lindinha? Então, no caso do vespertino, tem alguma forma dele fazer suas atividades num horário que ainda não é o ideal para ele, mesmo sendo à tarde ou à noite? O vespertino, se ele ficar acordando 6 da manhã para ir para academia antes do trabalho, ele não vai emagrecer nunca, por mais que ele faça exercício intenso. Você entendeu? Mas ele pode fazer na hora do almoço, ele pode fazer no fim do dia e melhorou à noite. Isa, Tá? o vespertino ele pode ir até altas horas da noite, assim, fazendo as atividades dele, como que... Não, porque mesmo, tá? Mesmo quando a gente é vespertino, não pode ficar acordando depois das 8 da manhã, tá? E nem passar muito da meia-noite para dormir. Porque também o cérebro, ele tem o horário, que é o horário que ele consegue ir pro sono intenso, tá? Pro sono mesmo profundo. E isso é entre 11 da manhã, tá? E 7 da manhã. Eu falo que passou das 8 da manhã na cama, qualquer perfil, ele produz toxina pro cérebro, tá? E se ele passar muito da meia-noite, das 11h30 meia-noite, ele não consegue ter o tanto de horas suficiente para entrar no sono profundo. E lembra que eu já te fiz live falando que sono é extremamente importante para poder emagrecer, tá? Sono é fundamental, é 60% de emagrecer é sono, tá? Já comentamos isso em outras lives. Então, não pode, tá? Mesmo vespertino. Um matutino, ele jamais vai emagrecer fazendo exercício, não importa qual exercício do perfil dele, no final, à noite, por exemplo. Vai ser um estresse para ele, vai desfuncionar a tireoide se ele fizer exercício à noite. Mas ele trabalha até às 6, vamos falar assim. Então, ele tem que se programar para sair do trabalho direto para academia, por exemplo. Ou ir para academia antes do trabalho.
Porque pro matutino acordar cedinho, tipo 5h30, para ir pra academia às 6, entendeu? Para ele é top. Ou pro matutino, vai pra academia fazer exercício na hora do almoço. Para ele dar. Para ele é legal. O matutino. E o matutino, ele também não pode ficar acordando 4 da manhã. Tá? Ele pode acordar cedo, mas não tão cedo. E também não ficar dormindo a tarde inteira, né? Sabe? Ele tem que também acordar lá em média, né? 5h30, 5h30, né? E dormir pelo menos depois das 8, né? Da noite. Sabe? Então, também dormir demais não pode, né? Se a gente fosse contar de 7 a 8 horas de sono, que é um básico legal, né? Então, seria 8, né? Vamos falar 8h30, 9 horas seria o bom. 9, 10, 11, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5. Seria umas 5 horas da manhã. Não antes disso. Sendo que o matutino, ele não pode dormir muito menos que 7, 8 horas. O matutino, ele precisa muito do sono para emagrecer. Mais que o vespertino. O vespertino, se ele dormir 6 horas, dependendo do metabolismo de um vespertino, para ele tá excelente. Então, o vespertino, ele pode dormir, tá? Tipo, às 11h30, tá? Então, vamos lá, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, tá? 6h30, então 7h30. Ele vai dormir 11h30, 7h30 é um horário legal de acordar. Ele pode até acordar às 6h30, porque tem uns vespertinos que eles não têm dificuldade com dormir demais. Para eles não faz tanta falta. É um corpo. Então ele consegue dormir 11h30 e acordar 6h30, por exemplo. O vespertino, tá? Mas geralmente ele vai dormir muito perto da meia-noite e ele tem que acordar tipo mais 7h30 para ele se sentir bem, tá? Para ele se sentir ótimo. Isa, você tem uma dica para nós de como usar o nosso perfil a nosso favor para quem quer emagrecer? Então, igual eu falei, o vespertino, ele é muito ativo, hiperativo, né? E o vespertino que tá sem energia, né? Ele quer dormir depois do almoço, ele não tem ânimo. O vespertino é aquele que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem bastante compromisso. O vespertino, geralmente, ele só faz as coisas no último minuto, tá? Ele não é muito... Ele no último minuto é que a coisa desenrola. Isso tem muito do vespertino, o matutino não. Ele exige toda uma preparação, ele quer fazer tudo muito antes, tá? O vespertino é mais impulsivo, tá? Então, ele tem que usar tudo isso em favor e detectar se ele não tá assim, se ele não tá pensando bastante, tendo muita ideia, fazendo bastante, tá? Indo realizar, é uma pessoa muito dinâmica, ele precisa desintoxicar o fígado, desintoxicar o pâncreas, o baço, para ele voltar nessa energia, porque senão ele não emagrece, tá? O vespertino, ele tem que ser muito ativo até para o organismo dele funcionar. Requer muita atividade, tá? O matutino não, tá? Tanto que o matutino tem mais facilidade de engordar, porque o matutino, ele é mais lento. Ele gosta de fazer uma coisa de cada vez, ele é muito metódico, né? Então, o matutino, ele precisa aproveitar mesmo o horário da manhã que ele tem energia, tá? Pra ter atividade, pra ser mais intenso. Porque o matutino nem de longe tem energia igual um vespertino.